Fala galera, ei, tudo jóia? Ó, terminamos o nosso primeiro bloco, você já tomou um cafezinho aí, bebeu uma água, fez um lanche e agora a gente está voltando para a segunda parte. Então, se liga só, no primeiro momento a gente definiu a regra geral da crase. O termo anterior exige a preposição a e o termo posterior admite o artigo a. E aí nós definimos que no processo da crase, é claro, além do artigo, também tem os pronomes. Mas nós vimos que na incidência maior, quem manda é o artigo. Em 98% dos casos de crase na língua portuguesa, nós temos a fusão da preposição a com o artigo a. Então, aquela primeira parte da nossa aula foi destinada ao processo que mais cai nas provas de concurso público. Vocês vão reparar que no CESP também não é diferente. Então, é sempre preposição a com artigo a. Os outros casos são casos mais corriqueiros, mais, de vez em quando. Agora, quando a gente pensa no artigo a, cai muito. Então, por isso, aquele nosso primeiro processo de estudo foi relacionado às palavras que não admitem o uso do artigo a ou do artigo as. Agora, a gente vai para a segunda etapa. E na segunda etapa, nós vamos estudar as expressões adverbiais de lugar. Quem, geralmente o homem, fez um pré-técnico, deve ter estudado, ou não só um pré-técnico, o pré-militar principalmente, deve ter estudado isso daqui com outro nomezinho, chamado topônimo. Então essas expressões adverbiais de lugar, para que eu possa entender se tem ou não tem crase de forma correta, eu devo fazer a verificação através da troca do termo regente. Então eu tenho aqui, vou a Bahia e vou a Recife. Se eu estou indo, eu vou verificar colocando voltando. Então vamos colocar aqui a tela em branco para ficar melhor visualmente. Eu boto assim, ó, vou a Recife, para eu saber se tem ou não tem crase e que tipo de classe gramatical nós temos. Eu vou colocar agora voltando. Então, eu volto de Recife ou eu volto da Recife? Eu volto de Recife. Na hora que eu coloco volto de Recife, observem que eu tenho apenas a preposição de. Se eu tenho apenas a preposição de, isso significa que a palavra Recife não admite artigo e, consequentemente, não teremos a crase. Então, na frase vou a Recife, este a é apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior, que é o verbo ir. Se eu vou a algum lugar. Mas o termo posterior, como acabamos de ver, não admite o artigo a, então não tem crase. Agora, quando a gente coloca vou à Bahia, observem o que acontece. Vou à Bahia. Se eu vou à Bahia, eu vou colocar agora o quê? Voltando. Então, eu volto da Bahia. Se eu volto da Bahia, observem o que significa este da. Este da é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, isso significa que a palavra Bahia admite o artigo a. Então, na frase vou à Bahia tem crase pela regra geral. Se eu vou a algum lugar. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é a palavra Bahia, que acabamos de ver que admite o artigo. Então, se tem preposição mais artigo, tem um acento grave indicativo do fenômeno da crase. Tem algum outro caso aí, Sidney? Tem. Eu boto assim, ó. Vou a Recife das belas praias. Inclusive, recomendo muito, tá? Recomendo muito. Aliás, esse assunto é um assunto muito importante. E agora no CID Concursos, porque em parceria com lá Concursos, aqui no CID Concursos a gente criou uma estrutura para que o aluno possa ter um material gratuito de excelência. Então, se você colocar aí, ó,
CID Concursos, tá? Sem o www. cidconcursos.com.br. Nós vamos disponibilizar materiais gratuitos das disciplinas. Então, crase, quer fazer um pouquinho mais de questão com gabarito e não quer perder tempo num outro site, correr o risco de pegar um gabarito errado? Venha para o CID Concursos e acesse, você vai ter disponível material de crase, de pontuação e por aí vai, tá? Tranquilo, meu companheiro? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa brincadeira, ó. Coloquei Vou a Recife das Belas Praias. Recomendo muito a cidade, vale a pena, maravilhosa. Então, quem é de Recife, ó, um beijão. Se eu só colocasse Vou a Recife, não teria crase, como já vimos. Mas eu especifiquei, é Recife das Belas Praias. E como eu especifiquei, o termo passa a admitir o artigo. Não é só com a palavra casa, não. É com qualquer termo na língua portuguesa ao ser especificado. Ou seja, todo termo na língua portuguesa ao ser especificado, obrigatoriamente passa a admitir artigo. Como o termo anterior aqui no caso está exigindo a preposição a, e o posterior agora, ao ser especificado, passa a admitir o artigo, nós temos crase. É como se eu dissesse, volto da Recife das Belas Praias. Você gravou isso daí na época da escola, através de uma observação que era uma musiquinha na escola. Eu lembro que a minha saudosa tia Vera, lá do ensino fundamental, ensinava. É uma observação assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no ar. Se vou a e volto de, acento para que. E aí, meu companheiro, eu vou só ensinar e explicar direitinho o que é esse macetinho, que na verdade é uma constatação de regra geral. Se eu vou a e volto da, o que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Ou seja, se tem preposição mais artigo, por isso tem a crase. Se eu vou a e volto de, o de é só uma preposição. Se é só uma preposição, crase para quê? Não tem como ter, afinal de contas é só uma preposição. E crase é fusão de preposição mais artigo. Na época da escola, eu aprendi isso no ritmo de Jingle Bell. Vale a pena, canta para o teu filho, para tua filha, para o namorado, para a namorada. É assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no a. Se vou a e volto de, acento para quê? Hey! Era assim que a gente fazia. Ficava todo mundo sentado. Quando chegava o momento do rei, todo mundo, né, pulava da cadeira e hey! Era um barato. Né? Muito animado. Sim, gente, deixa de bobeira, vamos adiante. Então vamos adiante, porque chegou uma observação aqui interessante, ó. Então, ó. Opa! Presta atenção. Merecem destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, já mencionamos anteriormente, e terra no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. Por que eu coloquei assim? Porque é exatamente assim que você vai visualizar numa gramática para concurso público, inclusive nas gramáticas tradicionais que você encontrar. E é por isso que eu coloquei exatamente igual, para poder enfatizar na sua cabeça que não é o fato de estar especificado que vai ter a crase. O fato de especificar vai passar a admitir artigo. Nós já vimos no primeiro bloco, né? Quase falei igual Cebolinha, né? Nós já vimos no primeiro bloco. Então, acompanha aqui comigo. Quando eu coloco cheguei a casa, a gente já viu que a palavra casa não admite artigo e, consequentemente, aqui não vai ter crase. Este a vai ser apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Agora, quando eu coloco cheguei à casa das minhas primas, ao especificar o termo casa, o termo passa a admitir artigo. Então, pela regra geral, se o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior agora, ao ser especificado, está admitindo o artigo, a gente tem crase. Isso acontece com a palavra casa e também acontece com a palavra terra. Então, aqui, ó, reparem, a tripulação da Gol desceu à terra, sentido de chão firme.
Então não está especificado, não tem artigo, consequentemente não tem crase, aquele a é apenas uma preposição. Agora, a aeromoça da Gol chegou à terra de seus tios. Então agora eu especifiquei a palavra terra. E como o termo anterior está exigindo a preposição a, preposição mais artigo tem crase. Só que é o seguinte, com a palavra terra, pode ser que surja uma pegadinha. Porque nós temos terra com T minúsculo, que é no sentido de, chão firme, mas nós temos terra com T maiúsculo, que significa planeta. E aqui é diferente. Então, terra, que significa chão firme, não tem artigo. Consequentemente, não pode ter a crase se não tiver especificado. Foi o exemplo. A tripulação da Gol desceu à terra, com T minúsculo, não tem crase. Mas terra, no sentido de planeta, é um substantivo feminino que admite o artigo. Então, ao dizer, os astronautas regressaram à Terra, ao planeta Terra, aí eu tenho crase obrigatoriamente, sem precisar especificar. Tranquilo ou não tranquilo? Então é só prestar atenção na letrinha, se está minúscula ou maiúscula. Então vamos lá. Esses dias a galera tem me zoado, né, com esse negócio de tranquilo ou não tranquilo. Eu tenho recebido muita mensagem. E aí, pessoa, tá tranquilo, favorável? Eu nem sabia desse negócio. Fiquei sabendo porque os alunos começaram a me mandar e-mail, né? Agora deixa pra lá, Vem aqui comigo. Crase. Merecem destaque. Já botei aqui. É outra parada, Opa, ponto 3. Vamos para o ponto 3 agora. Ponto 3 é importante, gente. Eu disse a vocês, são 4 pontos. Dos 4 pontos, 3 pontos são basicamente a regra geral de crase. Eu vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. E se eu ficar na dúvida, é só fazer aquele macetinho, que é a substituição do termo feminino pelo masculino. Acarretou na construção ao, eu tenho crase no singular. Acarretou na construção aos, eu tenho crase no plural. Agora aqui é o seguinte, aqui é uma crase semântica, evita ambiguidade, evita confusão. Então, não tem necessariamente um termo anterior exigindo a preposição a e um posterior admitindo o artigo a. É uma crase semântica, tem a ver muito com interpretação. Então, acompanha aqui comigo, As expressões adverbiais, as locuções conjuntivas e as locuções prepositivas de que participam a palavra feminina terão crase. Exemplo, à tarde, a proporção que, a força de, à toa, a procura de, às escondidas, à noite, à direita, às ordens e por aí vai. Agora vamos entender isso daqui, Por que essas expressões têm crase? Porque a locução conjuntiva, a locução prepositiva e a expressão adverbial, elas sempre têm preposição. A partir do momento que eu coloco uma palavra feminina, ela passa a ter também um artigo. E é por isso que eu passo a ter o quê? A crase. Agora observa aqui comigo. Eu boto um exemplo assim, Vendi à vista. Eu posso escrever uma sentença assim? Eu até posso. Só que aí o que eu estou querendo dizer com esta sentença? Que eu sou um desesperado, coitado, que eu estou vendendo meus próprios olhos. Então eu tenho aqui um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende alguma coisa, e eu estou vendendo o quê? À vista. Lembrando, para você não dar mole, que a gente só tem uma vista e que eu tenho 2 olhos. Tá? Por isso eu não posso nem dizer que estou descansando as vistas. Eu só posso dizer que estou descansando os olhos ou então que eu estou descansando a vista. Agora, se a minha intenção não é dizer que eu estou vendendo meus olhos, que eu sou um pobre coitado, se a minha intenção é dizer que eu vendi alguma coisa de primeira, que foi a forma da venda, o modo da venda, então eu vou colocar um acento aqui. E aí eu mudo tudo. Eu passo a ter um verbo intransitivo e uma expressão adverbial modal. Agora pensa comigo. E se eu botar vendi a prazo? Se der um rolê no subúrbio carioca, você vai visualizar com acento. Porque o pensamento do camarada é o seguinte, se venda à vista tem crase, venda a prazo também tem crase. Só que é o seguinte, é só com a palavra feminina.
Aqui eu tenho uma palavra masculina. E se a palavra é masculina, não tem o artigo, não é verdade? Se a palavra é masculina, este a é só uma preposição. Então, tudo bem, aqui eu tenho uma adjunta adverbial modal, mas a palavra é masculina, então não tem crase. Aí, para a gente poder brincar com isso, eu coloquei aqui 3 pares que às vezes caem nas provas para a gente poder brincar um pouco. E para mostrar que a língua escrita é muito precisa, mais precisa até do que a fala. Não mais rica, porque é óbvio que a fala é muito mais rica que a escrita. Mas na hora de pronunciar uma expressão com crase, a gente não diferencia na prosódia. Observa que aqui eu tenho bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. Eu não vou dizer bateu a porta. Isso. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique, claque.